O busto de Nefertiti foi a descoberta do século e o início de uma relação quase profética. Seu descobridor levou o tesouro para a Alemanha, gerando no Egito um ressentimento que perdura até hoje. Seguimos um rastro subterrâneo na tentativa de descobrir os segredos deste busto mundialmente famoso e revelar a outra face de Nefertiti. Nefertiti. Os corredores do Museu Egípcio de Berlim agitam-se com os preparativos de uma análise espetacular desta obra-prima de quase 3.500 anos. O busto de Nefertiti, famoso no mundo inteiro, é transportado sob segurança intensa em uma embalagem protetora com ar-condicionado. A tensão aumenta quando a caixa de vidro blindado é aberta. Uma empresa de seguros atribuiu a ela o valor de 390 milhões de dólares. Mas para o diretor do museu, o valor real desta peça é impossível de ser calculado. Poucas pessoas têm permissão para manusear a estrela da exposição. O professor Dietrich Wildung, responsável por toda esta operação, quer revelar os últimos segredos do busto. Será que a análise dará alguma pista de como era a aparência verdadeira de Nefertiti? Será que colocará um fim aos boatos de que o busto é forjado? E de que maneira, usando que materiais, o escultor criou esta peça única? No Egito, um arqueólogo, o professor Barry Camp, está pesquisando um outro mistério de Nefertiti, o caminho até sua incrível descoberta. O renomado egiptólogo já visitou várias vezes o local em que a jornada de Nefertiti teve início há quase 100 anos. O destino de Camp é uma cidade no deserto abandonada há muito tempo. Ele pesquisa artefatos aqui há mais de 30 anos. Em uma região remota, a cerca de 300 quilômetros ao sul do Cairo, o faraó Akhenaton ergueu uma metrópole no deserto chamada Amarna. Em 1912, um arquiteto e egiptólogo alemão começou a descobrir sensacionais esculturas em pedra nas ruínas de Amarna. Era Ludwig Borchardt, e sua vida é tão surpreendente quanto suas descobertas. Ele descobriu, sob a poeira de milênios, as faces quase reais de um mundo há muito tempo esquecido, como este busto em granito de Nefertiti. Quase um século depois, Barry Camp fez uma descoberta que revelou uma conexão fascinante com seu antecessor. Entre os pedregulhos deixados para trás por Borchardt, Camp encontrou fragmentos de granito. Eles o fizeram lembrar do busto de Nefertiti, que havia sido descoberto pelo alemão. As descobertas das escavações de Camp são mantidas em um depósito em Amarna. Entre elas, centenas de fragmentos de granito, alguns deles minúsculos. O arqueólogo está convencido de ter encontrado o corpo que faltava à cabeça de granito de Nefertiti, atualmente no Museu Egípcio de Berlim. Fragmento por fragmento, ele monta o quebra-cabeças. E, sem dúvida, é possível observar características femininas. Mas ele não tem provas. Camp solicitou ao Museu de Berlim que enviasse uma cópia exata da escultura para que ele pudesse verificar se a cabeça e o corpo realmente se encaixavam.
Na hora da verdade, ele encontra peças que se encaixam perfeitamente nas bordas fragmentadas. É um avanço científico que leva de volta à história da descoberta do século. Eu tenho plena consciência de que existe um século de arqueologia e que arqueólogos anteriores a mim, como Borchardt, começaram aqui há mais ou menos 100 anos. Então, existe um grande número de pessoas que trabalharam aqui e fizeram descobertas. Neste caso em particular, foi algo muito gratificante encontrar uma ligação direta entre o meu trabalho e o de um antecessor tão distante. No ano de 1895, Ludwig Borchardt chegou ao Egito a serviço da Academia Alemã de Ciências. O jovem engenheiro ficou fascinado pela arquitetura faraônica e explorou as pirâmides em Abusir. Borchardt era cientista e aventureiro. Tentou chegar à câmara mortuária e descobriu que os saqueadores de tumbas haviam estado lá antes dele. Desde o início, utilizava a fotografia como meio de documentar sua pesquisa e descrevia cada uma das colunas e inscrições das ruínas do templo. Mas ele não estava interessado apenas em arqueologia. No Egito, conhece Mimi Cohen, a filha de um banqueiro que estava viajando com os pais. Foi amor à primeira vista. Ludwig e Mimi tornam-se inseparáveis e se casam em 1903. Compartilham uma fascinação imensa pela arqueologia e transformam-se em figuras de destaque na sociedade do Cairo. Borchardt tem uma carreira científica brilhante à sua frente. A combinação de talento e ambição dá a ele uma experiência muito necessária na época. Ele começa catalogando as estátuas no Museu Egípcio do Cairo. Com seus registros detalhados, ele iniciou o Catalogue Général, no qual todos os artefatos são cadastrados. Ele foi a alma do projeto que continua ativo até hoje. A experiência treinou seus olhos para a suprema arte do Antigo Egito, proporcionando a ele um conhecimento único. Hoje, o Dr. Cornelius von Pilgrim dirige o instituto fundado por Ludwig Borchardt e tenta desvendar os segredos da vida de Borchardt. No porão encontra tesouros até então desconhecidos. Quase todo o legado de Borchardt permaneceu intacto, pelo fato de, durante décadas, ninguém ter se interessado profundamente pelo descobridor de Nefertiti. Cornelius encontrou uma caixa repleta de correspondências entre Ludwig e Mimi. O arqueólogo vivia e trabalhava com sua mulher, Beatrice, na vila de Borchardt, no Nilo. Juntos reconstituíram a vida de Ludwig e Mimi, que agora são tão familiares quanto seus próprios avós. O que foi que você encontrou aqui agora? Há centenas de cartas aqui, ainda fechadas. Ninguém as abriu até hoje. 1904. Deve ser da época em que se conheceram. Cartas de amor? O mais fascinante sobre Borchardt é que ele foi um dos maiores acadêmicos de sua época e não se concentrava em um único assunto. Ele podia usar sua formação como engenheiro e como arqueólogo para investigar diversos assuntos diferentes. Dá para ver isso claramente pela biblioteca. Eles queriam saber sobre política, filosofia, gostavam de caricaturas. Eles assinavam quase todas as publicações da época. Podemos dizer que eles se interessavam, para usar um termo atual, interestilo.
Eles também eram grandes anfitriões e davam muitas festas. Então é fácil perceber que eles não eram tão diferentes de nós. Eles trabalhavam duro, mas se divertiam bastante também. Mimi era uma parte ativa da vida de Borchardt, e a herança dela significava segurança financeira, uma coisa com a qual a maioria dos arqueólogos apenas sonha. Ele precisava dela ao seu lado. Dá para sentir que era importante para ele. E quando eles não estavam juntos, trocavam cartas todos os dias. Ele contava a ela tudo o que acontecia, dia após dia, como nós escrevemos mensagens de texto ou e-mails. Ela estava sempre atualizada e podia dar conselhos e ideias a ele. Sempre que podia, ela acompanhava Ludwig nas escavações, e isso era importante para ele também. Dá para ver que era uma relação bastante simbiótica. Borchardt não era apenas arqueólogo e acadêmico. Também trabalhava a serviço do Consulado Geral Imperial Alemão. Sua missão era adquirir artefatos raros da época dos faraós que colocassem os museus alemães em igualdade com o Louvre e o Museu Britânico. Foi assim que ele entrou em contato com negociantes de antiguidades que abasteciam o mercado particular com as cobiçadas múmias e esculturas. Borchardt, porém, estava em busca de papiros raros, pelos quais havia grande demanda na Alemanha. Graças aos seus contatos, também teve acesso a valiosas informações sobre as melhores ofertas e os lugares mais prováveis para se fazer descobertas interessantes. Em 1907, surgiram algumas esculturas de extraordinária beleza, com saqueadores de tumbas em Tel el-Amarna. Teriam sido elas que colocaram o arqueólogo na pista de sua maior descoberta? Escavar na cidade esquecida do faraó Akhenaton com seus templos e palácios, alojamentos, casas e oficinas deve ter sido um grande desafio para Borchardt. Barry Camp também estudou as ruínas da metrópolis de Amarna em detalhes. Borchardt tinha certeza de que devia haver um tesouro naquelas areias, a poucos metros abaixo de seus pés. Mas foi aqui na cabana simples de adobe, que era o local de trabalho do brilhante escultor Thutmoses, que Borchardt fez a descoberta do século. O busto colorido da rainha Nefertiti, a poderosa esposa de Akhenaton. O faraó Akhenaton declarou o deus Sol, Aton, como o único deus verdadeiro de seu reino e transformou Amarna no centro do novo culto. A lendária Nefertiti veio com ele de Tebas para a cidade no deserto. Quem era ela realmente permanece um mistério até hoje. Seu nome significava a bela que veio, talvez por ela ser de origem estrangeira. Como rainha, governava ao lado de Akhenaton e tomava parte em todas as cerimônias religiosas. Superando os concorrentes americanos e franceses, Borchardt consegue garantir para a Alemanha os direitos de escavação das ruínas de Amarna. Seu patrocinador foi o magnata alemão James Simon. Desde o início, os trabalhos no sítio arqueológico da oficina de Thutmoses são abençoados pelo sucesso. Borchardt calcula que levará 17 anos para revelar todos os tesouros ali enterrados. Uma das primeiras descobertas é um busto do rei Akhenaton, com feições que superam tudo o que havia sido visto até hoje, como Borchardt o descreveu para Simon. Seguem-se mais faces com características admiravelmente realistas. Borchardt assume pessoalmente as escavações no local de trabalho do escultor. No total, 26 frágeis esculturas de pedra e gesso são desenterradas, algumas incompletas. Ícones de um mundo esquecido que ainda está repleto de mistérios até hoje não resolvidos.
Os eventos de 7 de dezembro de 1912 foram registrados por Borchardt em seu diário. Diante de nós, no cascalho, à altura dos nossos joelhos, surgiu um pescoço com cor de carne e pintura em listras. O busto colorido de uma rainha em tamanho natural, como foi declarado, e nós continuamos trabalhando cuidadosamente com nossas mãos. Era um milagre que aquele busto frágil tivesse sobrevivido por quase 3.500 anos na areia. Borchardt nunca registrou o que sentiu durante essas horas dramáticas. Desde o começo, seu maior tesouro seria um grande segredo. Quando a peça foi completamente desenterrada, ele escreveu: tínhamos em nossas mãos uma obra de arte egípcia de aparência extremamente real. Nefertiti significa a bela que veio. O público a admira por sua beleza divina. Mas a descoberta espetacular de Borchardt e a estranha descrição com que ele a tratava levou algumas pessoas a suspeitar que era forjada. Esta é a vila de Borchardt, no Cairo. Barry Camp quer reconstituir os eventos que cercaram a descoberta, junto com Cornelius e Beatrice von Pilgrim. Eles decidiram trazer a público os documentos do espólio de Borchardt pela primeira vez. As fotos mostram visitantes importantes em Amarna no dia da descoberta. Uma coincidência que deu origem a boatos. Por puro acaso, no dia em que o busto de Nefertiti foi descoberto, alguns nobres da corte da Saxônia visitavam a escavação. Na verdade, Borchardt estava preocupado que eles voltassem ao Cairo e falassem demais, atraindo a atenção para as descobertas, o que não o agradava nem um pouco. Se dependesse dele, Borchardt teria mantido a descoberta de Nefertiti em segredo até para Mimi, como revelou em suas anotações científicas. Conte-me tudo sobre esta descoberta. Eu já falei sobre isso em meu diário, lembra-se? Fiquei quase sem fala. Todos tivemos a mesma sensação peculiar, como se estivéssemos olhando um rosto vivo. Mas que coincidência, justamente hoje o príncipe regente da Saxônia e sua esposa estarem aqui. Prefiro que não façam tanto alarde sobre isso. Essa publicidade apenas torna as coisas mais complicadas. Desde o começo, Borchardt tenta manter a discrição. Isso foi confirmado por cartas descobertas apenas agora. Akhenaton e sua família estão começando a me entediar, ele escreveu para Mimi. E na frase seguinte, conta que adquiriu um cortador de salsichas. Não há nada nas cartas indicando que Borchardt considerava a descoberta tão sensacional e que quisesse continuar escavando imediatamente. Para ele, parece ter sido uma descoberta como qualquer outra. É claro que ninguém leva em conta que, no local de trabalho, não havia produzido apenas o busto de Nefertiti, mas diversos outros bustos que eles tiveram que carregar dali em cestos, como ele afirmou. Borchardt sabia o valor do que havia escavado. Ele apelidou a descoberta de Minha Colorida Rainha e a comparou a obras de arte da Renascença. Mas o momento da verdade se aproximava. Ele talvez precisasse entregar metade de suas descobertas para o Egito. Na noite anterior à divisão e entrega das descobertas, Borchardt e seus colegas discutem a posse de Nefertiti. O arqueólogo não dá pista alguma de sua estratégia para o dia fatídico. Pela minha vida, ainda não sei como tiraremos a rainha colorida do Egito. Se Nefertiti for exibida juntamente com outras descobertas e artefatos de Abusir, Berlim terá o melhor museu depois do Cairo.
Chegando ao Museu Pergamon em Berlim, Barry Camp ainda está na trilha dos mistérios da descoberta de Nefertiti. No arquivo da Sociedade Oriental da Alemanha, ele conhece Olaf Mathius, que investigou as circunstâncias da divisão dos artefatos. Pouquíssimos cientistas tiveram acesso aos arquivos Borchardt. Até agora, as correspondências ficaram estritamente fora do alcance das câmeras. Em cartas ao seu patrocinador, James Simon, Borchardt compara seu trabalho em Amarna às mundialmente famosas escavações em Olímpia e Pergamon. Nenhuma outra nação terá qualquer coisa comparável para exibir, ele escreveu. Depois que Simon ficou sabendo da importância do busto, ele estava disposto a pagar uma enorme quantia em dinheiro por ele. Até 26.000 Goldmark, um preço inacreditavelmente alto, superando de longe qualquer valor já pago por artefatos egípcios. Mas o que aconteceu quando os artefatos foram divididos? Ele sabia ser bem esperto quando precisava ser. Era a opinião de um dos colegas sobre Borchardt. Até hoje correm boatos de que ele escondeu Nefertiti das autoridades egípcias, mas não há provas. O que é certo é que, por razões científicas, Borchardt não queria dividir a coleção de esculturas. Se não o fez, o que ele deixou para os egípcios? Borchardt foi inteligente o bastante para apresentar as duas metades de maneira que, de um lado, o lado destinado aos egípcios, tivesse um grande altar pintado que ainda não havia no Cairo e que os egípcios queriam acima de todos os outros objetos. E do outro lado estava o busto de Nefertiti, não no topo, mas estava lá. Lefebvre, o fiscal da escavação e da divisão, teve a oportunidade de inspecionar aquela metade também, mas obviamente não fez. Borchardt conseguiu obter o busto para o lado alemão usando meios completamente legais. A isca de Borchardt foi um altar pintado de um templo de Amarna. Um retrato familiar de Akhenaton e Nefertiti com seus filhos. O modo como a situação foi resolvida, escreveu Borchardt, deveu-se à pouca capacidade de Monsieur Lefebvre em analisar artefatos e à minha habilidade de negociação. SM parte hoje, escreveu Borchardt ao seu patrocinador James Simon depois da divisão das descobertas. SM significava Sua Majestade e é um exemplo do senso de humor de Borchardt. Ao mesmo tempo, ele solicitou que o assunto fosse tratado em Berlim, não apenas com discrição, mas confidencialmente. A rainha colorida era ultra secreta. Borchardt também revela suas razões. De outra forma, nós jamais conseguiremos uma única peça decente em futuras divisões. O arqueólogo também teme perder sua licença para escavar se a descoberta tornar-se pública. Por consideração a Borchardt, Nefertiti ficou escondida na casa de James Simon por longos 12 anos. Hoje, o busto majestoso é a maior atração do Museum Island em Berlim e ninguém fica imune à sua elegância. Quando sua divina beleza foi exibida pela primeira vez em março de 1924, ela rapidamente tornou-se a primeira top model da história. Milhares de mulheres copiavam sua maquiagem. Ela era celebrada como a mulher mais bela da Terra e todos que a viam eram tomados pela febre dos faraós. Conforme as fotografias rodavam o mundo, a mulher mais antiga de Berlim tornou-se o centro de um escândalo. Sentindo-se privado do valor incalculável do busto, o Egito exige sua devolução. É proposta uma troca. O busto de Nefertiti por duas valiosas estátuas, uma do antigo e outra do novo reinado. Os cartunistas retratam Borchardt como o sequestrador de uma bela rainha. Tem início uma guerra editorial entre as imprensas egípcia e alemã.
É impossível saber o que deve ter passado pela cabeça do arqueólogo diante desta campanha, mas ele com certeza estava ciente dela. Borchardt recebe um resumo semanal da imprensa mundial que documenta a disputa pela Rainha Colorida. Alguma notícia da briga pela Rainha Colorida? No momento, parece que a Alemanha vai concordar com algum tipo de troca. Essas caricaturas seriam muito divertidas se esse não fosse um assunto tão terrivelmente sério para nós. Eu sempre esperei por isso, sabe? Esta exibição não trouxe nada além de problemas. Borchardt tem livre acesso ao mercado de falsificadores no Cairo. Como agente a serviço dos museus alemães, é um convidado bem-vindo. O arqueólogo torna-se apaixonado por descobrir falsificações. De tempos em tempos, até compra falsificações para estudar os métodos dos forjadores. Ele transforma em ciência a sua pesquisa em técnicas de falsificação. E em 1927 provoca um escândalo quando revela que artefatos de alguns museus famosos da Europa são falsos. Só agora consegui continuar minha caçada pelas falsificações, ele escreveu. E descobri mais do que queria. Nenhuma coleção iniciada nos últimos 10 anos está livre de ser falsa. O interesse de Borchardt em falsificações e falsificadores certamente foi baseado no fato de que ele era enviado para cá originalmente para comprar obras de arte. Então é claro que ele precisava estar bem informado do que acontecia em seu ramo de trabalho. Já existia uma indústria de falsificações em crescimento naquela época, e ele precisava ter certeza de que aquilo que estava adquirindo era genuíno. Quase um século depois, tem início em Berlim a contagem regressiva para a análise de Nefertiti. No Instituto de Diagnóstico por Imagens do renomado Hospital Universitário de Charité, a equipe tem que revelar o que está por trás da máscara imaculada, a face real de uma bela mulher do Nilo. A equipe vem se preparando para este momento há meses. Esta noite, no local em que normalmente os pacientes seriam examinados com a tecnologia de diagnóstico mais avançada, será Nefertiti quem estará sob o scanner. No momento final, até o Dr. Dietrich Wildung, responsável pela Rainha Colorida, sente atenção. A sala possui ar-condicionado para proteger o busto de danos. Uma proteção para o fino pescoço da rainha precisou ser feita antes dela ser inserida no tubo. Leva menos de um minuto para que Nefertiti seja examinada camada por camada. Na coleção Amarna, no Museu do Cairo, Barry Kemp encontra o Dr. Zahi Hawass. Eu sempre penso sobre Borchardt. Sua publicação sobre Abusir, que eu acompanhei e estudei, o Catalogue Général que ele fez para o Museu do Cairo, são impressionantes e demonstram como ele era um bom egiptólogo. Mas, por outro lado, existe uma outra face. Um homem que dedicou a vida a levar artefatos daqui para Berlim. Dizem que ele ajudou a contrabandear mais de 15 mil artefatos do Egito para Berlim. Hawass é o caçador de tesouros número 1 do Egito e diretor do Comitê de Antiguidades Egípcias, e quer a Rainha Colorida de volta. Ele crê que Borchardt teria sido capaz de julgar o verdadeiro valor do busto. Para Hawass, a experiência de Borchardt o tornava moralmente obrigado a entregar artefatos únicos para as autoridades egípcias, embora não houvesse lei afirmando isso. De todos os tesouros de Borchardt, apenas um retrato de Nefertiti permaneceu no Cairo.
Por que o Egito quer o busto de Nefertiti de volta? Por duas razões importantes, na minha opinião. A primeira é que o busto dela em Berlim é um ícone da nossa identidade egípcia. A segunda é que, na minha opinião, o busto saiu do Egito ilegalmente. E eu vou lutar e vou trazer Nefertiti de volta para casa. E como você sabe, casa significa Amarna. Em 1933, Adolf Hitler declarou Nefertiti seu ícone pessoal. Jamais vou abrir mão do busto da rainha, ele declarou. É uma obra-prima, uma joia, um tesouro. Vou construir para ela um museu em Berlim, prometeu Hitler. E sonho em exibir esta maravilha no centro de um salão nobre coroado por uma cúpula. Os planos de Hitler jamais se concretizaram, mas a luta por Nefertiti chegou a um final, temporariamente. Não se sabe muito sobre os Borchardt durante o Terceiro Reich. Pela primeira vez, Beatrice von Pilgrim revela que quando o regime antissemita da Alemanha reclamou Nefertiti para si, o casal judeu retirou-se da vida pública. Alemães prendem alemães por seus pontos de vista e colocam-os em campos de concentração, escreveu Mimi ao grupo local de mulheres alemãs no Cairo. E qualquer senso de justiça parece ter morrido no coração da maioria dos alemães. Ela escreve, então, que não quer que ninguém pense que ela poderia ficar calada sobre o assunto. E, desejando dar o exemplo, ela abandona o grupo de mulheres alemãs. Isso demonstra que eles sabiam o que viria depois. E desde o começo, mesmo tão longe, lá no Cairo, era possível ver o que estava acontecendo e reagir àquilo. Borchardt, que sempre se interessou por política, agora temia por sua vida. Mesmo no Cairo, sofreu acusações a respeito de Nefertiti. Mas tanto para ele quanto para Mimi, sair de seu lar egípcio era impensável. Se a situação se estender até aqui, o que será feito do Instituto? Graças a Deus podemos continuar no Egito. Sim, mas precisamos assegurar que tudo esteja nas mãos das pessoas certas. Os olhos de raio-x do scanner revelam as primeiras imagens do interior do busto da rainha. Este é o momento que a equipe inteira estava esperando. As análises iniciais haviam mostrado que o busto era feito de materiais diversos. Parecia haver uma segunda escultura de calcário dentro da camada pintada de gesso. Ao mesmo tempo, foi uma espécie de check-up para a mulher mais antiga de Berlim. Rachaduras muito finas apareceram sob a análise profunda, mas nenhuma grave foi encontrada. Usando tomografia computadorizada de altíssima definição, os cientistas esperam reconstruir a face da segunda Nefertiti ao nível da assinatura de seu criador. Esta experiência deve dissipar quaisquer dúvidas remanescentes sobre a autenticidade do busto. Em 1981, um estranho misterioso visitou a coleção Amarna em Berlim, identificando-se como o Major Edzard Volkers. Suas vagas insinuações acabaram alimentando uma suspeita ultrajante. Poderia a Nefertiti do Museu Egípcio ser uma falsificação? Ele alegava ter recebido uma ordem para remover Nefertiti do abrigo em que estava armazenada. O que realmente aconteceu naqueles dias obscuros, ninguém sabe ao certo. Na confusão da Segunda Guerra Mundial, os tesouros dos museus da cidade haviam sido levados para o abrigo do Zoológico de Berlim, para protegê-los das ameaças de bombardeios aéreos. Mas a rainha colorida teria permanecido em Berlim?
As alegações de Folkers contradizem outros relatos, afirmando que Nefertiti havia sido levada para as minas de sal da Turíngia alguns dias antes. Ou haveria dois bustos, um real e uma cópia. Barry Camp quer descobrir a verdade sobre a confusão que cerca Nefertiti. Ele conheceu um homem que estudou os transportes do busto durante a guerra, Klaus Goldman, cuja paixão e profissão é procurar tesouros artísticos roubados. As alegações de Folkers seriam verdadeiras? Em um depoimento juramentado, ele afirma que viu Nefertiti em uma vitrine blindada no abrigo do Zoológico de Berlim em 5 de abril de 1945. Mas menciona apenas um busto. Então, de onde vieram os boatos sobre um original e uma cópia? Existem fotografias de uma matriz em pedra, da qual ainda se fazem moldes em gesso até hoje. Otto Kümmel, diretor-geral do Museu de Berlim, conheceu um dos primeiros compradores. Quando Kümmel estava em seu leito de morte, ele contou sobre uma cópia exata feita no início dos anos 30, por ordem expressa de Adolf Hitler. Há vários boatos sobre as razões do ditador. Um deles é que ele queria enganar os egípcios com uma cópia extremamente convincente. Neste caso, o original teria de ser mantido trancado para nunca mais ser visto. As ordens do Führer em 6 de março de 1945 afirmam que não o Major Folkers, mas Hitler pessoalmente, ordenaria a remoção dos tesouros artísticos do abrigo. O que parece certo é que, sob bombardeio intenso, a odisseia de Nefertiti a leva para a Turíngia, onde deveria permanecer escondida nas minas de sal. Mas esta confusão chega ao número do baú em que o busto é transportado. Segundo os documentos de registro, o baú número 34, contendo Nefertiti, chega à cidade de Kaiserroda, na Turíngia, em 27 de março de 1945. Mas os documentos contradizem a lista de evacuação original, que indicava que Nefertiti havia saído do Museu de Berlim no baú número 28. Os números teriam sido trocados por confidencialidade. Ou o baú número 28, com a Nefertiti verdadeira, desapareceu no caos dos bombardeios. Depois do aparecimento do Major Folkers, os próprios especialistas não tinham mais certeza de onde havia terminado a viagem do original. Descendo para o desconhecido a quase 600 metros, este é o momento mais excitante no trabalho de investigação de Barry Camp até agora. A expedição atravessa vários quilômetros da mina de sal de Markers, na Turíngia. Para o arqueólogo, o contraste não poderia ser maior. Do calor das areias do deserto de Amarna, onde Nefertiti foi encontrada, aos túneis escuros e úmidos, onde passou o fim da guerra. A primeira parada é na sala em que os oficiais de Hitler armazenavam o ouro do Reichsbank e uma parte dos tesouros dos museus de Berlim. Em 4 de abril de 1945, uma unidade do Terceiro Exército Norte-Americano invadiu a mina. Mesmo hoje, não é difícil imaginar a sensação de triunfo que eles devem ter tido ao ver todo aquele ouro. Era um tesouro de proporções inimagináveis. Todas as nossas reservas de ouro, um total de 100 toneladas, caíram nas mãos dos norte-americanos, relatou o chefe da propaganda nazista Joseph Goebbels. Além disso, um incontável número de tesouros artísticos.
Os carrinhos usados para transportar os tesouros até o fundo estão cheios de cascalho hoje. Mas para Kemp, a viagem até o subterrâneo foi uma aventura incomparável. Aqui, a 600 metros de profundidade, ele pode imaginar a apreensão dos soldados enquanto avançavam pelo escuro labirinto de túneis. A última parada é o lugar onde Nefertiti foi encontrada. Por trás de uma porta de aparência modesta, a descoberta do século sobreviveu às armas e aos bombardeios. No início, os jornais militares americanos identificaram Nefertiti como a cabeça mumificada da sogra de Tutankhamon. Mas logo tornou-se claro que esta era a rainha colorida de Borchardt. Na longa odisseia que a trouxe do Egito até aqui por um curto período, ela sofreu com as vibrações da dura viagem, mudanças na temperatura e umidade, e mesmo assim ela incrivelmente permaneceu intacta e íntegra como uma bela estátua. É um verdadeiro milagre que isso tenha acontecido. Esta é a outra face de Nefertiti. Os cientistas escanearam o busto milímetro por milímetro e usaram os dados para fazer um modelo em 3 dimensões do seu interior. Escondida dentro do busto está uma segunda escultura, um fenômeno fascinante que permanece um mistério para os arqueólogos. Die Computertomographie zeigt uns, dass die Nefertiti-Büste aus einem Kalkstein-Rohling. A tomografia computadorizada mostrou que o busto consiste em um interior de calcário que foi modificado com a adição de camadas de gesso de alguns centímetros de espessura em pontos determinantes para criar a forma exterior definitiva. Então, foi um processo em camadas múltiplas, com a escultura inicial do artista feita em pedra e depois acrescentando-se camadas de gesso para se chegar à forma ideal, passo a passo, sobre o interior de pedra. Camada por camada, o computador remove a maquiagem de gesso, revelando o retrato de uma mulher mais velha, com ombros arqueados, pescoço fino e rugas profundas em torno da boca. Será esta a verdadeira face de Nefertiti? Vocês estão vendo a verdadeira face de Nefertiti desvelada. Ela torna-se cada vez mais uma imagem abstrata. Se é um retrato mais parecido com ela, eu não tenho certeza. Mas ele revela a dureza de seu rosto. Para os cientistas, o busto permanece cheio de mistérios. Mas uma coisa é certa. O artista esculpiu sua face com a perfeição da melhor maquiagem. Ela não é uma imagem da eterna juventude, mas sim de uma beleza imortal. Havia alguém que queria Nefertiti desta forma. Provavelmente não ela própria. É mais provável que o rei tenha dito: minha Nefertiti não é uma jovem sem rugas. Minha Nefertiti já deu à luz 6 filhos, ou 7, ou 8. Sua face é marcada pela vida, e é assim que eu quero a sua aparência. Mesmo para as pessoas que têm contato com Nefertiti todos os dias, ela permanece misteriosa. Aqui no Museum Island, a face da rainha agora surge sob uma nova luz. Durante décadas, ela foi iluminada de frente, e o que o observador via era o retrato imaculado de uma mulher jovem. Ao mudar a iluminação, o professor Dietrich Wildung descobriu facetas escondidas de Nefertiti. A rainha eternamente jovem revela-se uma mulher já vivida, com rugas finas em torno dos olhos e da boca. Eu costumava achar que Nefertiti possuía, e eu estou exagerando bastante aqui, uma aparência quase vulgar. Isso provavelmente por ela ter sido no passado tão explorada comercialmente. Um rosto jovem, perfeito, sem rugas, que parecia tão carente de vida.
E agora estou descobrindo tantos traços causados pela maturidade que ela está ganhando caráter. Ela está se tornando um indivíduo. Por enquanto, a Odisseia de Nefertiti chega ao fim. Intacta, ela retorna ao velho museu. Quase 3.500 anos se passaram desde que um escultor genial em um casebre escuro usou seu toque mágico para criar um dos retratos femininos mais famosos de todos os tempos. Nas ruínas daquele local, Ludwig Borchardt a redescobriu e hoje é um dos maiores tesouros artísticos do mundo. Em um golpe de mestre, ele trouxe Nefertiti para Berlim. E lá, o ícone egípcio permanece até hoje, a face majestosa de um mundo há tanto tempo perdido. Ela permanece na capital da Alemanha, representando uma cultura antiga, um símbolo da importância que o velho mundo tem para o novo. Como diz o embaixador egípcio Mohamed El-Orabi, não é maravilhoso que a capital da Alemanha seja conhecida, entre outros símbolos, por uma antiga rainha egípcia? Talvez a Odisseia de Nefertiti não tenha acabado. Ninguém sabe se ela realmente retornará um dia ao lugar de onde veio. No fundo, eu me considero um romântico. E talvez no futuro seja bom ver Nefertiti voltar para casa. E a casa dela é em Tel El Amarna. O Comitê de Antiguidades Egípcias está construindo um pequeno museu lá, que seria o lugar absolutamente perfeito para ela voltar. Mas talvez eu não esteja vivo para ver isso. A mulher mais bela do mundo continua sendo um requintado objeto de desejo. Versão Marshmallow São Paulo.